Aqui em Santa Catarina, nós já identificamos a variante brasileira P1 em circulação no estado, e essas variantes elas têm uma diferença porque elas têm um maior nível de transmissibilidade, ou seja, a capacidade de transmitir de pessoa para pessoa é 3 ou 4 vezes maior do que as variantes que circularam no ano passado. Podemos considerar que, com os dados preliminares que já foram identificados, tanto por meio do sequenciamento nos laboratórios oficiais, como também a pesquisa realizada pelo laboratório particular, nós já temos circulação comunitária da Covid em todo o estado. Desde o início da pandemia, já foram identificados 10 tipos diferentes de linhagens e variantes em todo o estado. Dessas, 2 chamam a atenção. Uma é a variante P1, que é a variante brasileira, que tem uma circulação já disseminada em todas as regiões do estado, e também foi identificado mais recentemente a presença da variante britânica, ainda que em casos suspeitos estão ainda em investigação por parte do Laboratório de Referência Nacional da Fiocruz no Rio de Janeiro, que assim que for feita a validação, assim confirmar ou não a participação e a disseminação da variante britânica também aqui na região da Grande Florianópolis. A preocupação em relação às variantes se dá principalmente porque elas têm uma capacidade maior de transmissão, ou seja, as pessoas têm 3 a 4 vezes mais chance de transmitir para outras pessoas, principalmente se elas não estiverem usando as máscaras que fazem a proteção, a barreira, impedindo que a saliva que contém o vírus passe para outra pessoa, entre em contato com as vias respiratórias de uma pessoa e que sim possa se tornar infectante. A preocupação ela existe porque a Covid é uma doença grave, ela leva a altas taxas de hospitalização e mortes. Por isso, a melhor forma é se prevenir contra a Covid. A doença pelo coronavírus é uma doença grave. Independente do tipo de linhagem de variante, ela provoca desde sintomas graves que levam à hospitalização e até mesmo necessidade de terapia intensiva aguda, como também a casos leves, moderados e até pessoas assintomáticas. Não existe um padrão, a gente não consegue identificar, a ciência ainda não conseguiu nos apontar quais situações o paciente vai evoluir como um caso leve ou quais situações ele vai evoluir para um caso grave. Acontece que quanto mais casos forem identificados, quanto mais pessoas se infectarem pelo coronavírus, mais pessoas vão procurar as unidades de saúde e vão necessitar de hospitalizações. Lembrando que 80% dos casos são assintomáticos ou leves, ou seja, sintomas bem característicos, e 20% dessas pessoas vão ter que procurar a unidade de saúde e dessas, em média, 2 a 5% necessitam de hospitalização com leito de unidade de terapia intensiva. Se nós considerarmos que atualmente temos aproximadamente 37 mil, 38 mil casos ativos, 20% desses casos ativos vão precisar de hospitalização, que dá mais ou menos 8 mil pessoas. E dessas 8 mil pessoas, entre 800 a 1.000 pessoas vão necessitar de unidades de terapia intensiva. E um ponto que a gente tem observado é que o tratamento em UTIs ele é muito demorado, ele é muito arrastado. Ele leva, em média, 15 a 20, 30 dias para desocupar um leito de UTI com a recuperação da pessoa. E no momento que nós estamos vivendo, quanto mais casos ativos tivermos, mais pessoas necessitarão de unidades de terapia intensiva que já estão superlotadas em todo o estado. A doença pelo coronavírus é uma doença transmitida de pessoa para pessoa por meio de gotículas de saliva expelidas quando a pessoa fala, quando a pessoa tosse ou quando ela espirra. A melhor forma de prevenir é utilizando uma máscara da forma correta, máscaras de boa qualidade, que possam tanto impedir que essas gotículas sejam arremessadas no meio ambiente, como também impedir que essas gotículas, uma vez estejam no ambiente, elas entrem em contato com a mucosa nasal, com o nariz e a boca das pessoas, prevenindo assim a infecção. Essa é a melhor maneira, por isso que nós recomendamos o uso de máscaras de proteção facial, máscaras de boa qualidade que são adquiridas no mercado a preços compatíveis e, inclusive, nós estamos também recomendando o uso das máscaras PFF2, que são máscaras
que têm uma melhor condição de filtragem, uma capacidade de filtragem, e que essas máscaras conseguem ser uma barreira eficiente contra o coronavírus. Isso sempre que a pessoa for para ambientes coletivos e fora da sua própria residência. Além do uso das máscaras, é fundamental que as pessoas mantenham um distanciamento físico de 1,5 m, 2 metros em relação a outras pessoas. E isso favorece muito a barreira física, principalmente no momento em que a pessoa expele essas gotículas de saliva, impede que essas gotículas entrem diretamente em contato com a mucosa nasal. E por isso é fundamental manter esse distanciamento físico e evitar aglomerações. Sempre que possível, evitar espaços aglomerados com muita gente, com má ventilação, com problemas de ventilação. Essas são as medidas mais recomendadas, eficientes e custo-efetivas para evitar a Covid. E por fim, manter os hábitos de higiene respiratória, lavando sempre as mãos com álcool gel, com água e sabão, isso de forma frequente em todas as ocasiões, e com isso, se essas medidas forem tomadas, haverá uma contribuição muito grande de toda a sociedade para a redução dos casos ativos, enquanto as nossas unidades, os nossos profissionais de saúde estão trabalhando diuturnamente, se esforçando para garantir a qualidade do atendimento à saúde das pessoas que realmente precisam. E por fim, a vacina. Nós estamos iniciando a campanha de vacinação, apesar de termos mais de um mês de campanha de vacinação, ela ainda está no começo com a vacinação de grupos prioritários. A quantidade de vacina disponível ainda é pequena para o contingente populacional do Estado, mas nós esperamos que com as novas doses que estão sendo encaminhadas pelo Ministério da Saúde, nós possamos ampliar os grupos, aumentar a cobertura vacinal, e a vacina tem justamente esse objetivo de prevenir a ocorrência de casos graves, hospitalizações e óbitos pela doença. Não existe alguma comprovação de que a vacina possa impedir a transmissão. Ainda tem estudos que estão sendo conduzidos para isso, mas só o fato dela diminuir a gravidade da doença já é um grande avanço. Existem estudos que estão em andamento para avaliar o impacto dessas novas variantes em relação às vacinas. Mas até o momento o que se tem é que as vacinas são efetivas contra qualquer tipo de variante do coronavírus. Portanto, a partir do momento em que o seu grupo prioritário for chamado para a vacinação, vacine-se o quanto antes. Lembrando que são 2 doses com intervalos que variam de 30 dias para o caso da Coronavac e 3 meses para o caso da AstraZeneca. Uma das grandes perguntas que se tem é que se as novas variantes elas podem causar reinfecções. Ainda estamos em estudo, tem vários grupos de pesquisa que estão estudando a capacidade do coronavírus, das novas variantes, produzir reinfecções sucessivas. Não temos ainda resultados conclusivos, mas sim, é uma possibilidade. É fundamental mantermos ações de prevenção para também evitarmos a possibilidade de sermos reinfectados. Não é garantido que as pessoas que tiveram Covid no passado não possam ter novamente, a não ser que essas pessoas sejam imunizadas pela vacina que virá logo em seguida. Assim, esperamos ter toda a população catarinense, ou uma boa parte da população catarinense pertencente aos grupos prioritários, vacinados o quanto antes, para que assim possamos voltar à nova normalidade.